Geral de Depósitos, e abrimos agora um espaço de debate precisamente para falarmos sobre estas últimas informações relacionadas com o Banco Público. São nossos convidados Bruno Faria Lopes, jornalista da revista Sábado, e também João Lopes, presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos. Agradeço já a presença aos dois neste Jornal das 11. Bruno, começo por si, por perguntar se de facto houve novidade aqui nestas declarações de Mário Centeno e quais é que seriam os esclarecimentos que se pediriam neste momento ao Ministro das Finanças sobre a Caixa? Novidade não há. O Ministro das Finanças já tinha, enfim, em primeira reação à divulgação daquela versão preliminar do relatório de auditoria, Mário Centeno já tinha, enfim, o Governo em geral já tinha respondido dizendo que ia pedir o apuramento de responsabilidades a fazer pela gestão da própria Caixa. Aqui a grande novidade é mesmo o conhecimento deste relatório nestes últimos dias e que veio agitar as águas. Assim, é bom recordar que toda esta questão de apuramento de responsabilidades, de perceber o que se passou, começou em 2016, a quando do plano de recapitalização da Caixa. Houve duas comissões de inquérito, uma delas, enfim, de âmbito muito restrito, mas outra grande, precisamente sobre este mesmo tema. Andou sempre para trás e para a frente por não haver informação. De facto, os deputados queriam ter, enfim, o máximo de informação possível sobre estes vários créditos, sobre estes maiores créditos. E a Caixa nunca deu. Depois houve o pedido para fazer houve um certo pedido do Bloco para fazer a auditoria. O Governo fez essa mesma encomenda, mas nunca se chegou a saber porque, apesar de andar o caso na Justiça para trás e para a frente, nunca se chegou a ter dados concretos. E a informação que é necessária para E sem essas isso, a Comissão de Inquérito acabou um pouco refém das limitações dos próprios deputados, das perguntas que eles fizeram e das respostas que um rol bastante extenso de administradores da Caixa deram. No final, o relatório produziu, enfim, houve um relatório final que foi super brando e bastante branqueador daquilo que se passou na Caixa, em que no fundo se diluiu responsabilidades por vários governos, em que, enfim, com uma linguagem bastante eufemística para aquilo que se passou. A pergunta agora, perante o que nós vimos neste relatório, é se vale a pena ou não voltar a fazer uma nova E até porque ouvimos que a auditoria, esse resultado da auditoria vai mesmo chegar ao Parlamento, ao que tudo indica, sim, mas também pelo aquilo que ouvimos, segundo a fonte do Expresso, ainda está a ser negociado aqui alguma forma de omitir algumas, sim, informações. Ou seja, até que ponto é que de facto a informação e os resultados desta auditoria que vão chegar ao Parlamento nos dão uma ideia clara daquilo que se passa na Caixa? Nós já vimos esta, não é? Eu acho que há dois planos diferentes. E acho que o mais importante, até do ponto de vista de apuramento geral, não virá arriscado, nem sequer virá truncado, que tem a ver com a descrição que, de facto, a Ernst Young faz daquilo que eram os procedimentos dentro do Banco Público, de como estes créditos foram, de facto, como eles foram feitos, as falhas de controle, a falta de transparência, e isso é útil e é relevante e isso não virá arriscado. Não sei até que ponto é que isso serve para uma comissão parlamentar de inquérito que visa, sobretudo, o apuramento das responsabilidades políticas. Também lá vem, nesse mesmo relatório, que houve interferência política clara durante vários anos. Será essa a diferença? Pronto, talvez. Enfim, Já vamos alargar essa conversa, abrindo aqui o debate ao João Lopes, presidente do Sindicato das Empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos, e pergunto-lhe assim como é que está a ver e como é que vê estas últimas informações e este vai não vai cria-se nova comissão de inquérito. Como é que vê todo este desenrolar do processo, nomeadamente no Parlamento? Bom dia. Bom, vejo como um exercício, um tremendo exercício de hipocrisia. É evidente que estamos em Portugal, somos um país de grandes costumes, mas de facto o que se passa relativamente à Caixa e às comissões de inquérito e ao que se passou ou não se passou, é de facto, têm sido de facto sucessivos exercícios de hipocrisia. E vamos um pouco atrás.
Entre 98 e 2008, a Caixa contribuiu para o Orçamento Geral do Estado com cerca de 3 mil milhões de euros. Na altura, em 98 até 2002, não eram euros, eram ainda escudos. Portanto, sempre contribuiu de uma forma muito generosa para os sucessivos Orçamentos Gerais do Estado. E, portanto, ter-se-á criado uma ideia, nomeadamente nos vários governos, de que a Caixa era praticamente um poço sem fundo. Portanto, aquilo dava dinheiro porque dava dinheiro, como se fosse, sei lá, um poço de petróleo. E daí, porventura, terem ocorrido um conjunto de orientações e decisões, tanto internas da Caixa, presumivelmente, da autonomia da própria gestão ou por orientação da tutela, estas coisas nunca se chegam a saber, é evidente, que de risco. E tudo o que aconteceu ao longo dos anos, que culminou, por exemplo, em 2008, se a memória não me falha, na Caixa ter sido mandatada para intervir no BPN, quando o banco foi nacionalizado, precisamente para não se criar, dizia-se na altura, um problema sistémico em toda a área bancária, a Caixa foi lançando mão como se fosse um carro de bombeiros para apagar os fogos todos que havia. A partir do momento em que, e agravado com a crise financeira de 2008, e nesse período então em que a Caixa foi ainda mais chamada a ter que se colocar dinheiro no mercado, visto que o resto da banca, por razões óbvias, também se retraiu, de repente despertou-se ali em 2014 ou 2015 de que a Caixa estava descapitalizada. De repente parece que fez luz. Uma luz que durante anos e anos ninguém quis fazer. E tudo recorreu à Caixa como se a Caixa fosse, de facto, passo o termo, a Santa Casa da Misericórdia. A partir do momento em que isso se descobriu, gerou-se uma outra situação interessante, que é o que está para trás é arqueologia. Não se quer esclarecer porque é que se chegou aqui. E cá para nós, muito menos esclarecer as responsabilidades porque é que se chegou aqui, tanto a nível interno como eventualmente a nível governamental e da tutela. O que se assiste hoje, e é isso que me traz aqui, é isso que nos preocupa como representante de um sindicato de trabalhadores da Caixa, é quem está a pagar as custas e as consequências deste tipo de gestão e destes atos de gestão são os trabalhadores da Caixa. E quem está a pagar os custos desta situação é a imagem da empresa. E quem está a pagar esses custos também são as populações, porque depois a recapitalização obrigou à redução de pessoal e obrigou à redução de agências. E obrigou, portanto, em termos do interior, ainda o interior ficar mais deserto do que já está, também de uma atividade, neste caso, atividade financeira pública. E, portanto, são os trabalhadores da empresa, são as populações, é o próprio país, é o próprio Estado que é detentor do capital da Caixa, é que está tudo isto por si. João Lopes, não tem esperança que, de facto, sejam apuradas as responsabilidades, ou pelo menos enumerados os responsáveis pelas imparidades e por todos os números que temos vindo a conhecer da Caixa Geral? Não só não tenho confiança, infelizmente, preferia ter, gostava de ter, mas não tenho. Mas mais do que isso, temo até que possa criar-se aqui algum tipo de exercício ainda mais perverso, das tantas procurar encontrar os responsáveis naqueles que de facto não são, é quem trabalha na empresa. Porque de facto houve créditos que foram dados do conhecimento público, lembro-me, por exemplo, os créditos que foram dados quando foi daquela intromissão na gestão do BCP. E o dinheiro que foi dado a João Berardo, para ele, portanto, ser o instrumento dessa intervenção. Quem é que determinou a intervenção? Que interesse teve a Caixa na intervenção? Por que razão é que 3 administradores da Caixa passaram para o BCP? Por que razão é que nessa altura levaram até dinheiro para o BCP, não chegaram lá de mãos vazias? Quem é que mandou fazer isso? O que é que a Caixa lucrou com isso? Não se sabe. Bruno, isto são questões que de facto são possíveis de responder se tivermos, e se os deputados e se a Justiça tiver acesso aos documentos que precisa de ter. É que os portugueses ficam com a sensação de que de facto nunca virá nada a público e que não é possível chegar-se a estes nomes, não é? Do quem é que ordenou, quem é que fez, qual é o responsável. Já saiu muita coisa. Sim. E já sabe muita coisa sobre mas ainda não que permitem um apuramento, diria, talvez genérico e com algum detalhe de responsabilidades das várias administrações da Caixa. Nós sabemos, no caso que o João Lopes te referiu, sabemos quem é que eram os 2 gestores que estavam lá, que foram depois para o BCP.
3. Mas uma coisa é apurarmos as responsabilidades de sabermos e falarmos aqui, Pronto. e estamos aqui com Nós não a podemos falar. confundir, ou seja, Uma coisa eu acho que é de facto a punição pelos danos causados. sim, uma coisa é nós percebermos o que se passou e eu aí acho bastante relevante, do ponto de vista de interesse público, saber duas coisas. Uma, como é que a Caixa funcionava, qual é que era o modelo institucional da Caixa que permitiu que isto sucedesse. E isto é relevante. E nós em Portugal fulanizamos muito e vemos poucas instituições e é muito relevante ver na Caixa, banco público, tal como nos bancos privados, dois deles tiveram perdas enormes, um deles que foi alvo de resolução. Todos estes bancos, nós durante anos ouvimos que a nossa banca era moderna e que era melhor que as outras, e etc, etc, mas mostraram todos enormes fragilidades na gestão de risco, e a gestão de risco é o core da gestão bancária. E, portanto, como é que isto funcionava? E isso é relevante. Isso não passa muito por uma comissão parlamentar de inquérito, mas a divulgação da auditoria e as notícias sobre isso permitem duas coisas: que nós, portanto, público, saibamos isso, que haja pressão pública para que o modelo de governação na Caixa mude e para que os reguladores, que têm mudado muito ao longo destes últimos anos em termos de regras, também apertem o cerco à melhoria que é necessária. Esse é um lado. O outro lado é nós sabermos quem é que foi pessoalmente responsável por decisões que custaram vários milhões de euros. E mais, que cruzamentos e relações cruzadas é que houve entre pessoas que beneficiaram de créditos e pessoas que concederam créditos. E eu diria que isso será, enfim, em termos de apuramento de responsabilidades para o trabalho, idealmente seria para a justiça, não é? Apesar dos crimes ou de eventuais responsabilidades já terem prescrito, mas isso é sempre trabalho da justiça. Do ponto de vista social, creio que é trabalho dos jornalistas. E em termos da modificação, é? da alteração da lei, seria desejável, como defendem alguns deputados, de se alterar a lei para de que forma a que se tenha acesso a estas informações que agora a banca está protegida e pode escolher não divulgar essas informações, alegando, por exemplo, o sigilo bancário, o segredo de justiça, que já vimos que, pelos vistos, não está esta auditoria em segredo de justiça, pelo menos para já. Seria desejável uma mudança da lei que desprotegesse mais a banca? Acho que a mudança não deve, enfim, desblindar completamente o sigilo, que é um valor para a banca, mas acho que em casos destes eu não consigo compreender a tese de que isto pode prejudicar enormemente os bancos em casos específicos desta natureza. Já se fala da Caixa nestes termos desde 2016, pelo menos. Eu não dei por uma fuga de depósitos, por uma fuga de... enfim, não dei por uma perda muito forte. Eu acho que há uma argumentação genérica que procura blindar esta informação, que sinceramente não parece muito razoável do ponto de vista do interesse público para eventual apuramento das responsabilidades que são políticas. Queria só dar uma última nota em relação à Comissão. Nós andamos sempre com o CDS, PSD, PS para a frente. Uma coisa triste neste tipo de comissões de inquérito é que é que caem inevitavelmente na partidarização, na troca de acusações, quando na verdade, como referiu João Lopes, há responsabilidades partilhadas de gestores que eram pessoas da área de influência de pelo menos 3 destas forças políticas. E, portanto, esse é um aspecto interessante para já voltarmos a falar, sobre estas comissões de inquérito, porque estamos na altura de voltarmos em direto ao Parlamento a Maduro, numa altura em que há novidades sobre o envio para a Assembleia da República da auditoria feita à Caixa Geral de Depósitos. A Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças já tinha pedido, ao longo dos últimos meses, várias vezes, insistiu na última semana para receber a auditoria ao Banco Público. Há momentos falou com o Presidente da Caixa Geral de Depósitos. Não sei se Paulo Macedo já lhe deu a indicação de quando é que essa auditoria, quando é que esse documento pode chegar aqui ao Parlamento? Muito bom dia. Deu-me informação de que seria o mais breve possível, porventura ainda hoje.
O Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos também desencadeou um conjunto de diligências nos últimos dias, a partir do momento em que a Comissão de Orçamento e Finanças pediu que fosse libertado o relatório, dirigindo esse pedido ao Ministério Público. O Presidente da Caixa Geral de Depósitos levou a cabo um conjunto de diligências junto do Banco de Portugal, no sentido de ter, para além da resposta do Ministério Público, também a resposta do Banco de Portugal. E a resposta do Banco de Portugal, dada ontem à Caixa Geral de Depósitos, foi exatamente no mesmo sentido, que não se opunha a que o relatório fosse remetido à Comissão de Orçamento e Finanças, desde que fossem salvaguardadas as informações respeitantes a sigilo bancário. Acabei de falar também com o Governador do Banco de Portugal, que me confirmou exatamente esta posição. O Presidente da Caixa, Dr. Paulo Macedo, informou-me que estão neste momento os auditores da Caixa a fazer a verificação do relatório para, de seguida, o remeterem à Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, irei receber esse relatório ou hoje ou amanhã, esta semana seguramente, espero que ainda hoje. Eu ia lhe perguntar, já de certa forma já respondeu, mas Paulo Macedo disse-lhe desde já que haveria partes do relatório que não chegavam aqui ao Parlamento precisamente por causa do sigilo bancário. Deu-lhe logo essa indicação à partida ou não? Deu-me essa indicação. Aliás, desde o momento em que nós pedimos o relatório, salvaguardámos sempre a proteção de dados que estivessem em sigilo bancário. E disse-me o Presidente da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo, que a auditoria estava precisamente a verificar a existência de informações dessa natureza e a expurgá-las, e, portanto, será remetido o relatório truncado em matéria de sigilo bancário. Muito obrigado. Teresa Leal Coelho, Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, que há minutos tinha informado os deputados que ia tentar obter a auditoria o mais depressa possível, interrompeu, ou pelo menos saiu da sala das comissões para ligar ao Presidente da Caixa. Paulo Macedo já deu esta garantia. A Caixa Geral de Depósitos está a trabalhar para enviar este documento aqui para o Parlamento, ainda hoje, se for possível, e deixou também já esta certeza: as partes deste documento que estiverem sob sigilo bancário, de resto é isto que normalmente acontece, e daí as queixas muitas vezes dos deputados não vão chegar à Assembleia da República, serão, como dizia agora Teresa Leal Coelho, retiradas da documentação que chegará aqui em breve ao Parlamento. E foi de facto, como de resto já tínhamos avançado através de uma fonte ouvida pelo Expresso, de que isso iria precisamente acontecer. Fica feita essa nota então de que a auditoria se prevê que chegue ainda hoje às mãos dos deputados no Parlamento para que possa então ser analisado. Retomamos o debate em estúdio. O João Lopes, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. Ora, tendo em conta que, mais uma vez, há informação que não vai constar desta auditoria, já tínhamos falado que, de facto, não havia esperança por parte do sindicato de que fossem apuradas as responsabilidades e que daqui saísse alguma coisa de boa para os trabalhadores da Caixa. Eu pergunto-lhe se precisamente se vê estas comissões de inquérito, falávamos disto ainda agora, como uma arma política. Se a Caixa Geral de Depósitos tem no seu entender, servido de arma política e de combate político entre os partidos? Aparentemente sim. Mas quero aqui destrinçar duas situações. O comportamento da gestão da Caixa, digamos que de forma continuada, até ao final do século passado, digamos, foi, e daquilo que nos era dado a observar, é evidente, não estávamos completamente presentes, foi uma. E, de facto, a Caixa sempre primou por muito rigor, reconhecido pela população portuguesa, muito rigor, tanto com milheiros dos portugueses, no fundo, na segurança das suas poupanças, como também muito rigor na sua ligação com os clientes. E, portanto, distinguia-se completamente da banca em Portugal, mas até para grande parte da população portuguesa, em Portugal só há um banco, que é a Caixa. Não conhecem outra coisa, nem nunca conheceram, e esta imagem passou de geração para geração. É provável, portanto, que a partir com o euro e a partir da entrada deste século, houve, de facto, alteração de gestão, e às vezes apercebíamos disso. Por exemplo, antes desta cena da substituição da administração do BCP em 2007, ou 2008, 2007, para aí, a Caixa já tinha tido um papel perfeitamente absurdo, mas teve,
não sabemos, aí voltamos ao mesmo, se por direta influência da gestão da altura ou se por orientação de quem na altura estava à frente do governo, de, por exemplo, intervir quando foi a venda do Império Champalimau, em que o BCP se atirou para a compra, mas depois atirou-se, mas faltava pé, quer dizer, o passo foi maior que a perna. Ora bem, quem é que acorreu a solucionar o problema? A Caixa. A Caixa já. Ora bem, e aí, presumiblemente, é muito discutível porque é que o fez. Se foi uma decisão de interno ou não foi, mas a verdade é que foi feito. Depois chegámos à situação completamente absurda de, na sequência disso tudo, era na altura presidente da Caixa o professor António de Sousa, ex-governador do Banco de Portugal, e esta é uma outra componente aqui, o caso já lá vou, o Caixa chegou a ser o maior acionista do BCP. Sem direito a estar no Conselho de Administração, sem direito a intervir, mas era o maior acionista. Bom, foi uma solução que foi uma tragédia para a Caixa. Saldou-se ultimamente, embora se diga que o montante ainda é superior, mas o que foi apurado já rondou os 600 milhões de prejuízo. Esta aventura que nasce na sequência da compra do Império Champalimau e desta intervenção da Caixa junto do BCP, sem se perceber a lógica disto. Agora... Ou seja, foram atos de gestão que contribuíram naturalmente e de escolhas que foram feitas opções e opções que enfraqueceram a empresa. Que enfraqueceram a empresa. E agora, apertando o cerco, estando agora já com os holofotes mais apontados para a Caixa, tendo em conta e tendo já maior consciência e nomes até dos relatórios que foram surgindo, destas opções que foram danosas para o Banco Público, acredita que daqui para a frente, pelo menos o modelo de gestão, como falávamos há pouco, mudará e será mais... Isso é notório. É notório? É notório que há hoje uma preocupação a esse nível, pelo menos é o que parece, que provavelmente não existia antes. Portanto, há muito mais cuidado. Agora, esta questão de porque é que isto aconteceu, e aconteceu num curto espaço de tempo, não quer dizer que anteriormente não pudesse haver uma outra situação menos correta, mas digamos genericamente isso não veio a lume, e não foi por acaso que se decidiu que estas avaliações fizessem a partir de 2000, não é por acaso também. Agora, houve sempre aqui uma promiscuidade complicada, por exemplo, entre a Caixa e o Banco de Portugal. Ora, o Banco de Portugal é o Banco Público, é o Banco Nacional, é o Banco Regulador. E com honrosas exceções, com poucas exceções... O regulador transitava-se do Banco de Portugal para a Caixa. Situações. Digamos, passo o termo, o Banco de Portugal era uma espécie de alfobre da Caixa, ali é que iam buscar os quadros, os grandes quadros. Ora bem, como é que depois chegamos à situação, por exemplo, o Dr. Carlos Costa, atual governador, foi membro da administração da Caixa precisamente neste período, por exemplo. Não se está a dizer com isto que o senhor tivesse responsabilidades diretas ou não, mas era membro da administração. O engenheiro Faria de Oliveira, que é o atual presidente da Associação Portuguesa de Bancos, foi presidente da Caixa de Depósitos. Quer dizer, como é que a gente pode pensar que depois disto tudo se vai aqui fazer luz sobre alguma coisa? Como é que podemos pensar? Depois, ainda uma outra coisa surpreendente é que, apesar disto tudo, apesar das notícias, apesar da Caixa andar nas bocas do mundo pelos piores motivos, a verdade é que a população continua a pôr lá o seu dinheiro. Continua a confiar na Caixa. Mas completamente. E sente isso, os trabalhadores sentem isso? Notoriamente. Aliás, a Caixa tem um índice de liquidez muito mais do dobro do exigido do Banco de Portugal, que em Portugal é único, é singular. E provavelmente até a outro nível. Isto confere-lhe uma ligação às populações e uma confiança que de facto tem que ser salientada. E a Caixa tem protegido, e penso nesse aspecto, podemos dizer, continua a proteger os seus clientes. Agora, isso não se pode depois estender, eventualmente, à gestão que de facto às vezes não se percebem. Há uma incerteza entre os trabalhadores da Caixa? A incerteza que há é que, de facto, nós temos a consciência, depois desta recapitalização, que porventura nunca devia ter existido, não é? Mas que existiu precisamente na sequência de coisas que não se conhecem e provavelmente nunca se vêm a conhecer. Mas o receio que todos temos é que no final do prazo de recapitalização, que é 2020, se voltar a haver aqui uma situação de sobressalto a este nível, é evidente que a Caixa poderá estar muito próxima de ir para a resolução.
E as pessoas podem acordar e perguntar-se, mas porquê? Mas a que propósito? Vivem com essa, Porque com essa nuvem. Não há nenhuma razão para isso. Mas ainda há uma questão que me parece importante aqui definir-se, até a nível da Assembleia da República, é assim. Um banco privado, uma empresa privada, tem os seus acionistas e, portanto, no fim do ano faz a sua análise de contas, aprovação de contas e presta contas, os gestores prestam contas. Bom, mas no caso da Caixa, prestava-se contas a quem? Ao Estado. De facto, há uma Assembleia em que o Estado está representado com tutela. Mas quem é que avalia, de facto, se houve desmando de gestão, se houve decisões de risco discutíveis, incorretas? Acabam os reguladores. Criou-se sempre aqui uma... Mas o regulador é o Banco de Portugal, que por sua vez alimentava a Caixa. Isto é complicado. E, portanto, se o banco é público e se deve continuar a ser público e deve, e se pode ser importante pode ser uma bancário até em termos de intervenção e de regulação, então também se tem de criar, de alguma forma, alguma entidade que consiga controlar, que consiga orientar, que consiga avaliar o que se faz. E precisamente, Bruno, para terminarmos, esta entidade que deva avaliar o que se faz, nomeada, e aqui também falado desta proximidade entre o Banco de Portugal e a Caixa Geral de Depósitos, virá de onde? De Bruxelas? Ouvimos Ana Gomes e queria ouvir o teu comentário sobre essa carta que foi enviada aos comissários. Os bancos relevantes, os chamados bancos relevantes do sistema, que são os maiores, onde a CGD está, são supervisionados pelo chamado Mecanismo Único de Supervisão, enfim, onde os reguladores, analistas, etc., não conhecem, não andaram na escola, não almoçam, não trabalharam juntos, não têm à partida, qualquer tipo de relação, não foram gestores das mesmas instituições que agora regulam, e isso, enfim, é de um valor que eu acho que é inestimável. Há muita resistência cá sobre isso e fala-se bastante mal do nosso regulador europeu, que tem pouca sensibilidade para a nossa banca, etc. Eu, acho que isso é tudo conversa, acho que há um valor bastante grande nisso. Neste momento, por exemplo, parte do apuramento, não diria do apuramento de responsabilidades, mas parte da responsabilização pode, inclusivamente, passar por esse mesmo regulador, no caso de alguns administradores que estiveram na Caixa, sobre os quais se conclua que houve conduta, não digo dolosa no sentido de crime, mas de má gestão, pode inclusivamente não passar o chamado processo fit and proper, que é no fundo o crivo desse mesmo regulador, em futuros processos em que eles queiram ser gestores administradores de bancos relevantes. Portanto, essa responsabilização pode chegar também por essa via. Agora, tinha uma coisa, há pouco... Muito rapidamente, uma coisa que é bastante interessante. Isto vem desde 2000 e não é por acaso. A entrada no euro flexibilizou imenso a maneira como Portugal se financiava. De repente o dinheiro ficou barato e abundante. E num ambiente destes, com uma mentalidade política de panelinha e em que de facto se defendiam campeões nacionais, presença em Espanha, a história da Mundial de Confiança é uma história típica de resistir a uma entrada espanhola cá, esse tipo de mentalidade, com muito dinheiro, com um sistema institucional de controle do risco que era fraco, hoje é diferente. A Caixa, por exemplo, tem só um único administrador dedicado ao risco. Havia as condições propícias para que isto acontecesse e hoje já temos outra mentalidade, pelo menos. Crime, nós temos a tendência que é para ver, portanto, crime em todo lado, é uma bola muita fragilidade institucional e falta de capacidade de gestão. Bruno Faria Lopes, João Lopes, muito obrigada aos dois pela presença neste Jornal das 11, em que tivemos